Fala pessoal, eu sou o Dorival e essa é mais uma playlist sobre alimentos e alimentação dos animais domésticos. O tema do nosso problema de hoje é alimentos volumosos e a abordagem que nós vamos dar é a abordagem de aprendizagem baseada em problemas. Então vamos lá? A produção de feno de leguminosas arbóreas, e aí nós temos vários exemplos, leucena, a glicídia, o feijão guandu, mororó, sabiá, catingueira, é uma alternativa para melhorar o suporte forrageiro dos rebanhos de ruminantes criados na zona semiárida. Você tem disponível um bosque de leucena e glicídia com mais de 150 árvores e pretende fazer feno desse material, mas ainda não decidiu se vai fazer o feno apenas dos folíolos ou também vai utilizar os galhos mais delgados, ou seja, os galhos mais finos. Qual o impacto da presença desses galhos sobre o valor nutritivo do feno das forrageiras arbóreas? E ainda, existe diferença na recomendação de uso desses fenos, ou seja, do feno apenas com os folíolos e do feno com os folíolos junto com os galhos mais finos? Então vamos lá, pessoal. Efetivamente, essas forrageiras elas formam o que a gente chama de banco de proteína, né? E esses bancos de proteína eles têm como principal função conferir o suporte forrageiro ou dar suporte forrageiro aos rebanhos, principalmente na época em que o teor de proteína bruta da forragem disponível cai, ou seja, na época seca do ano. Então, esses bancos de proteína eles são formados por forrageiras arbóreas, principalmente leguminosas, basicamente porque essas árvores elas são mais tolerantes à seca. E também podem ser utilizadas de forma estratégica no planejamento alimentar da propriedade rural, como, por exemplo, como fonte de volumoso rico em proteína bruta, como é o caso, né? E a questão é, na confecção dos fenos desses materiais, se vai se utilizar apenas os folíolos, que são as folhas compostas, né, os componentes das folhas compostas, ou se vai se utilizar os folíolos junto com os galhos. Pessoal, o que acontece, então vamos lá, o que é que vai acontecer então quando nós vamos juntar o folíolo com os galhos? A presença de galhos nessas leguminosas vai gerar na composição química do feno uma maior quantidade de componentes fibrosos da parede celular. Dado que o colmo, ou os galhos ou as hastes dessas leguminosas, né, vão apresentar uma maior concentração de FDN, de FDA, de lignina, em detrimento a frações mais digestíveis, como carboidratos não fibrosos, extrato etéreo e proteína bruta. Quando você incorpora esses galhos mais delgados ao feno, né, da leguminosa, o que você vai fazer é aumentar a quantidade de componentes fibrosos e, consequentemente, diluir o teor de proteína bruta, que é a fração analítica de maior proeminência nos folíolos, né? Dado que são leguminosas, o teor de proteína bruta desses folíolos é bastante elevado, é uma proteína bruta de alta disponibilidade. Entretanto, quando misturado com os galhos mais delgados, com as hastes, o que vai acontecer é uma diluição desse teor de proteína bruta e um aumento da FDN e da lignina na matéria seca desse feno. Por outro lado, você vai ter um aumento do volume do feno, né? Então, você vai ter um aumento do volume da matéria seca armazenada e isso vai conferir uma maior capacidade de suporte ou um planejamento alimentar mais sustentável para o seu rebanho, né? O que vai interferir, então, no uso? O que vai acontecer é que a presença desses galhos junto do folíolo vai fazer com que a gente tenha um aumento da fração fibrosa na matéria seca desse feno. Então, teores mais altos de FDN, teores mais altos de lignina, uma redução na digestibilidade, da degradabilidade desse feno. Por outro lado, um aumento da capacidade de suporte desse feno como recurso forrageiro lá no planejamento alimentar. Então, você vai ter mais matéria seca, mas uma matéria seca de menor qualidade.
O que vai então determinar de se utilizar ou não, né, essa fração, né, desse material? O tipo de categoria animal ou de espécie que você vai atender. Teoricamente, o banco de proteína é desenhado para animais ruminantes, né, principalmente caprinos e ovinos, mas também pode ser utilizado para bovinos. E as categorias mais exigentes, como é o caso, por exemplo, de cabras leiteiras, de ovelhas prenhes no terço final da prenhez ou em lactação, são aquelas categorias que merecem o uso dos folíolos, né? Enquanto que aqueles materiais, aqueles animais secos, vazios ou de recria, pode utilizar a fração dos folíolos junto com os galhos, tá? Então, lembrando, né, para reforçar, a diferença aqui vai ser na qualidade do volumoso e na quantidade da matéria seca disponível. A presença de qualquer componente mais fibroso no volumoso, pessoal, vai fazer com que a matéria seca desse volumoso se torne de mais lenta degradabilidade, de mais lenta digestibilidade e dilua os componentes de maior riqueza em valor nutritivo, que são, no caso do feno, os carboidratos não fibrosos, são os carboidratos de reserva da planta, os teores de proteína bruta. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham algum comentário a fazer, por favor, façam aqui embaixo. Vai ser uma satisfação conversar com vocês. Obrigado e até a próxima.